Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar em Romanos, capítulo 1, verso 24 ao verso 32. Vamos ler aqui inicialmente verso 24 e 25. Por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Aqui nós temos, do verso 24 ao verso 32, o juízo de Deus sobre a humanidade por haver desprezado o conhecimento de Deus na sua criação. Porque Deus, por meio da criação, revela os atributos invisíveis, seu eterno poder e sua divindade. Que os homens deveriam olhar para a criação e entender que por trás da criação há um Criador, aquele que está sobre o homem, sobre a criação, que está acima de todos nós, a quem devemos adorar, a quem devemos reconhecimento da sua grandeza, da sua bondade, do seu amor. Mas os homens viram as costas para o Senhor, seguem suas próprias ideias, seus próprios raciocínios e passam a atribuir glória à própria criação, criando imagens de animais e imagens dos próprios homens, atribuindo grandeza que somente existe no Criador. E agora há uma manifestação, especialmente 3 atos de Deus, de juízo sobre a humanidade em decorrência dessa atitude do homem de rejeitar a revelação de Deus. E o que nós temos aqui do verso 24 ao verso 32 são manifestações da ira de Deus, daquilo que ele disse no verso 18. Deus está irado e por isso ele entrega a humanidade a caminhos tortuosos. Perceba no verso 24, por isso Deus os entregou. No verso 26, novamente temos esse mesmo conceito, por causa disso Deus os entregou. E também no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. São 3 versos que iniciam essa estrutura de entrega de Deus como atos de juízo, porque o ser humano rejeitou a adoração ao seu Criador. A entrega é muito mais do que Deus apenas silenciar. É um endurecimento da parte de Deus, é um ato de juízo da parte de Deus em várias áreas da vida. Quando o ser humano ele vive a parte de Deus, ele quer viver à luz do seu próprio raciocínio, das suas próprias ideias, rejeitando a ideia de um Deus, de um Criador e da sua revelação. Aquilo que Deus fala ao homem por meio de coisas tão claras de que Ele é o Criador de tudo aquilo que nós estamos vendo diante de nós. As 3 áreas aqui, primeiro o verso 24, verso 25, Deus entrega aos homens a uma corrupção religiosa. Há um endurecimento da parte de Deus, de tal modo que esse endurecimento faz com que os homens progridam em conhecimentos falsos, na adoração, na vida religiosa, e todo ser humano ele busca substituir Deus. Quando ele não adora a Deus, ele busca substituir Deus por algum outro caminho de adoração. Algum outro caminho que vai preencher aquilo pelo qual ele foi criado para adorar. E quando ele não adora a Deus, ele tenta suprir isso de algo com algo ou de alguma forma diferente, mas tentando e vivendo essa vida religiosa, porque o ser humano é um ser religioso. Por isso, no verso 24, diz, por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Eles seguem por um caminho perverso de adorar a criatura, de ter a corrupção na essência da adoração. E daí nós podemos concluir, meus irmãos, que toda a corrupção religiosa, todo o caminho falso
do falso profetismo, do falso ensino, da falsa religião. Ele é um caminho pecaminoso por parte do homem, mas ele também é um caminho de juízo da parte de Deus. Quando Deus endurece o homem que não quer dar ouvidos à revelação, não quer dar ouvidos ao Senhor, Deus endurece para que ele siga caminhos falsos. Deus o pune para que ele fique cego do caminho correto e, como juízo de rejeitar o Senhor, ele é endurecido e ele passa a ter prazer no falso ensino, no falso conhecimento, na falsa adoração. Ele é endurecido como o Senhor endureceu a Faraó, ele passa a viver caminhos falsos como se fossem verdadeiros. Como juízo, Deus os entrega para que eles sigam a mentira e adorem a criatura no lugar do Criador. Eles passam a vivenciar isso e ter prazer nessa vida corrupta, numa adoração falsa. Mas também o Senhor derrama seu juízo sobre a vida emocional. Veja verso 26 e verso 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo a indecência, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por causa disso, é novamente o retorno à ideia de que o homem rejeitou o Senhor como Criador e não reconheceu a sua grandeza, não deu a ele a glória que lhe é devida. A ira de Deus se volta para o homem agora nessa área emocional. Mulheres com paixões vergonhosas, homens com desejos vergonhosos, contrários à natureza, eles se levantam como homens e mulheres sábias, e a área emocional, essa área em que eles vão ter relacionamentos, evidencia a loucura que eles seguem. O modo como as mulheres se relacionam com os homens ou com outras mulheres, ou os homens se relacionando uns com os outros, mostra a vergonha e a imoralidade, porque Deus entregou eles, Deus endureceu o coração deles para eles andarem longe da verdade. Isso é consequência da mão pesada do Senhor, da ira do Senhor, porque Deus cegou o coração, fez com que o coração humano fosse endurecido para andar à parte do Senhor. É o juízo de Deus, a mão do Senhor sendo colocada sobre eles, para eles saírem num caminho natural, para seguirem um caminho mais longe da verdade. Veja como Deus ele puniu aqueles que se apartaram da verdade. Ele endureceu eles para que eles caminhem mais e mais longe da verdade. Isso também se dá no entendimento, na terceira área, a primeira área religiosa, a segunda área emocional, em terceiro lugar, verso 28 ao verso 32, na questão de entendimento, quando no verso 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Eles vão ter um comportamento de loucos, como juízo da parte de Deus. E veja o princípio das Escrituras de proporcionalidade. Se eles decidiram rejeitar o conhecimento de Deus, o juízo de Deus é fazer com que eles caminhem cada vez mais longe do conhecimento de Deus. Deus entregou eles, Deus endureceu eles, de tal modo que eles foram entregues a um modo de pensar contrário à vontade de Deus, contrário ao caráter de Deus. E eles vão praticar coisas não sábias, coisas inconvenientes. E aí nós temos a lista de todo tipo de comportamento imoral que o ser humano longe de Deus ele pratica. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade.
estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Eles passam a ter um comportamento tão imoral, tão pervertido, mas eles se autoproclamam como sábios. Comportamento que destrói uns aos outros, comportamento inconveniente, não sábio. Ao se apartarem de Deus, a vida deles foi de tal modo corrompida na área emocional, na área intelectual, na vida prática, no modo como eles se relacionam uns com os outros. E eles acham, entendem e aprovam esse tipo de comportamento completamente inadequado. Isso tudo porque eles rejeitaram adorar o Criador. E como juízo desse Criador, eles foram entregues a caminhos cada vez mais reprovados. O Senhor é o Deus que se revela e conclama toda a criação a reconhecer a glória do seu Criador. Quando a criação vira as costas para o Senhor e segue os seus próprios caminhos, ela não tem apenas o silêncio de Deus, ela tem Deus derramando o seu juízo, entregando os homens a seguirem os caminhos e progredirem nos caminhos mais tortuosos em todas as áreas da vida. Longe de Deus, o ser humano ele não caminha no mesmo tom, no mesmo ritmo para uma vida longe de Deus, mas ele vai progressivamente se apartando e caindo num caminho de discórdia, num caminho de rebeldia, cada vez mais progredindo num caminho de distanciamento e cada vez mais aumentando a ira de Deus sobre sua vida. Há um problema sobre toda a humanidade, é que a humanidade, quando não reconhece a glória do seu Criador, a ira de Deus está sobre sua vida. E evidências da sua ira está quando Deus endurece o coração do ser humano para cada vez mais se apartar dos caminhos do Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia e nos faça entender a sua glória, a sua santidade e temermos a sua ira, o Senhor, para que o Senhor não pese a sua mão sobre nós. É isso que nós precisamos refletir para nós crescermos na sua presença. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua bondade. E quando nós lemos, ó Deus, esse texto que apresenta sobre a tua ira, ó Deus, como o Senhor endurece o coração dos homens, nos ajuda, ó Deus, jamais nos apartarmos dos teus caminhos e sermos punidos, ó Deus, com um endurecimento, mas sermos alvos, ó Deus, da tua misericórdia. Isso que nós te oramos e nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém.